Vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Quero agradecer a Deus nesta oportunidade e poder, nesta noite, fazer menção da palavra do Senhor. É certo de que o Senhor Deus tem uma palavra para cada um de nós. Sempre é bom quando nós nos reunimos na presença de Deus para assim estar preparados para ouvir a sua palavra, pois Ele sempre tem algo para o nosso coração. Quero vos convidar para uma leitura, o livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor a confiança de nos entregar o microfone para ministrar a palavra de Deus. Sabemos da responsabilidade que é grande. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro do profeta Zacarias tem grande importância no Antigo Testamento, em seu contexto pós-cativeiro. Sabemos que dificilmente ouvimos a leitura de alguns versículos deste profeta que se destaca entre os profetas menores do Antigo Testamento, mas que é de grande importância para compreendermos melhor a vontade de Deus para conosco. Podemos dizer que este livro é um livro apocalíptico, é um livro
messiânico. E por que não dizer que também é um livro escatológico do Antigo Testamento. Zacarias foi um homem que Deus levantou no período pós-cativeiro, logo depois de ter levantado o profeta Ageu, diante das circunstâncias que vinha acontecendo, visto que Deus estendeu a sua mão poderosa e fez com que uma parte do povo que estava no cativeiro babilônico voltasse para Jerusalém, com o propósito de reedificar a cidade e, em especial, construir um templo de adoração a Deus. Porém, mediante a perseguição que se levantou contra eles, diante da liderança de Zorobabel, e tendo como sumo sacerdote a Josué, desanimaram naquela empreitada. Diante da perseguição, eles cruzaram os braços, podemos dizer assim, e deixaram de dar sequência àquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para eles. Porém, amados irmãos, era um remanescente judeu que havia retornado do cativeiro babilônico. E, na verdade, eles já tinham caído no estado de indiferença espiritual para com o Senhor e em muitos pecados. Então o Senhor levou Zacarias a convocar aquele remanescente a um despertamento, a um arrependimento, com a garantia de que se retornassem ao Senhor, se retornassem à presença de Deus, o Senhor Deus também voltar-se-ia para eles. Zacarias, que inicia o seu ministério, mais ou menos 2 meses logo depois do profeta Ageu, que foi um profeta específico, que trouxe 4 pequenas mensagens, mas que trouxe um despertamento para aquele povo. Mas depois desse despertamento, pouco tempo depois, eles voltaram à letargia espiritual. Podemos ver no primeiro versículo deste livro, que a Bíblia nos informa que foi no 8º mês do 2º ano de Dário, que veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Amados irmãos, veja como Deus começa a revelar ao profeta Zacarias. A palavra do Senhor a Zacarias é fortíssima. Podemos dizer assim: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Esse termo, vossos pais, se refere exatamente à geração anterior ao do cativeiro, onde os seus antepassados caíram no desagrado máximo de Deus, devido às suas ações, às suas atitudes. E agora, pela primeira vez nesta nova era da história, ou seja, no período pós-cativeiro, o Senhor envia o profeta Zacarias, assim como ele havia feito com os seus pais, havia enviado os servos do Senhor. Ele levanta tanto Ageu como Zacarias para uma convocação ao arrependimento e ao mesmo instante
ele faz uma promessa de reconciliação. Glória a Deus. Pois o Senhor mesmo diz: tornai para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. O verbo voltar aqui significa, irmãos, exatamente mudança de conduta. O Senhor estava requerendo deles que eles voltassem para o Senhor, e o Senhor voltaria para eles. Deus estava requerendo mudança de atitudes, mudança de conduta, pois diante disso o Senhor promete também mudar de atitude para com o seu povo, se eles porventura consertasse o seu caminho. Deus manifesta a Zacarias o profeta através de algumas visões. Essas visões, elas são revelações de Deus, trazendo uma mensagem de despertamento, trazendo uma mensagem de revelação, mostrando que realmente Deus deseja, almeja trabalhar no meio do seu povo. Pois há pouco instante houvera entre eles um grande avivamento, e o povo voltara à terra esta que o Senhor havia escolhido para eles. Eles tinham voltado à terra, mas não tinham, de certa forma, voltado ao Senhor de todo o seu coração. Eles estavam no lugar certo, no lugar aonde Deus os colocara, mas ainda eles não tinham entregue totalmente o seu coração a Deus, e o Senhor estava requerendo isto deles. Será que em nossos dias pode acontecer o mesmo? Nós vivemos momentos difíceis na face da terra. A igreja do Senhor deve estar apercebida, deve estar constantemente na presença de Deus, buscando a sua face, clamando ao Senhor, colocando em prática a sua verdade em seu coração, e assim o Senhor fará e continuará fazendo uma grande obra no meio do seu povo. Veja que nós encontramos por diversas vezes o termo, assim diz o Senhor dos exércitos, mostrando distinção, mostrando que o profeta, ele tinha autoridade na mensagem que ele estava anunciando para aquele povo. Glória a Deus. Zacarias revela que aos 24 dias do mês 1/10, no mesmo ano, ou seja, no segundo ano de Dário, novamente a palavra do Senhor vem a ele. E veio agora na forma de uma visão. A primeira visão que Zacarias tem aí o título chamado Os Cavalos. Então temos aqui uma autêntica mensagem de Deus para aqueles que porventura, de alguma forma, estão desanimados no tempo atual. É possível que alguém esteja desanimado? Sim. É possível um cristão ficar desanimado? Sim. É possível ele ser atingido pelo dardo inflamado do desânimo? Sim. Mas o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor tem uma mensagem do céu para nossas vidas, assim como Ele mostrou ao profeta Zacarias. Glória a Deus, como assim? Glória a Jesus.
conforme nos diz a palavra do Senhor, o cativeiro teve a duração de 70 anos. Estavam bem perto de terminar. Já faziam 4 meses que o profeta Ageu havia falado, através de uma mensagem divina, dizendo o seguinte: daqui a pouco Deus faria tremer o céu e faria tremer os reinos da terra. Por meio deste tremor, ele traria uma glória amplíssima sobre o templo. Lembra que Ageu profetizou dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Seria mais marcante do que a da primeira. Por que Deus fala dessa forma? Porque muitos dos que voltaram do cativeiro ainda conseguiam ter uma vaga lembrança da grandeza do templo de Salomão. Quando houver aquelas grandes festas e vinham com as suas famílias, se reuniam na presença do Senhor, e eles olhavam a grandeza, a glória daquele templo, mas aquele templo foi destruído. E muitos ficaram até tristes, tendo em vista a inauguração dos alicerces do novo templo que seria agora reconstruído ou construído. Mas o Senhor estava dizendo: não olhe para a aparência, porque a glória do segundo templo será maior do que o da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Zacarias, ele tem uma visão, e ele vê uma tropa de cavaleiros. Ele vê essa tropa de cavaleiros em um vale muito estreito, um vale profundo, e era um vale cheio de murtas, próximo de Jerusalém. Está aí no versículo 8. Ele disse: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Veja que interessante, o líder vai à frente. O profeta Zacarias é informado de que eles são batedores de Deus, que patrulham a terra e que voltaram em suas mãos com um relatório de que o mundo estava em paz. Eles chegam trazendo boas notícias. O mundo está em paz. Mas qual é o sentido de Deus mostrar a Zacarias esta visão? É mostrar que o tempo está próximo, que está perto do Senhor Deus cumprir a sua palavra, a sua promessa de misericórdia para com Jerusalém, que em sua maior parte estava destruída, estava um opróbrio, estava uma vergonha. Deus estava dizendo: vou cumprir a minha promessa para convosco. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Após a visão, há uma proclamação de restauração e de prosperidade para aquele povo. Mas o profeta, ele vê um homem montado em um cavalo vermelho. E este cavalo, ele estava parado na profundeza, ou seja, no fundo do vale. No fundo do vale, entre as murtas. A cena desta visão, para Zacarias, era, irmãos, provavelmente um local conhecido, que ficava nos arredores de Jerusalém, das quais Zacarias conhecia muito bem. Era um lugar que Zacarias costumava frequentar, por que não dizer que ele se retirava ali para
ter os seus momentos de oração, de meditação. A princípio, ele pensou que via um encontro de batedores da cavalaria persa, ou seja, da cavalaria inimiga. O líder destacado à frente e o restante vinha atrás. E tinham chegado naquele instante em cavalos vermelhos, como diz no versículo 8, em cavalos morenos e brancos. Ele teve um pensamento, achando que era um líder de um povo inimigo. Mas o Senhor quer lhe revelar algo muito profundo. Por essa razão, ele pergunta: Senhor meu, quem são estes? Quem são estes? Zacarias está perguntando para quem pode respondê-lo. Zacarias está questionando para quem pode respondê-lo. Amados irmãos, nós temos um Deus no céu que é o dono de toda sabedoria. Ele é aquele que responde-nos na hora certa, no momento certo, aquilo que precisamos entender. Aprendemos domingo passado sobre a família de Manoá, que quando a sua esposa teve um encontro com aquele anjo do Senhor, e ele prometeu que ela teria um filho, ela conceberia. Logo, Manoá foi orar, pediu a manifestação novamente do Senhor, para receber instrução de como deveria criar aquela criança, e o Senhor apareceu, e lhes direcionou, lhes instruiu, como aquela criança deveria ser criada. Aleluia. Pergunte ao Senhor e Ele te responderá. Pergunte ao Senhor e Ele te responderá. Zacarias perguntou: Senhor meu, quem são estes? Ele faz uma pergunta um tanto surpreso. E essas palavras são dirigidas exatamente ao anjo intérprete, aquele que estava à frente, diante dele, que estava sendo identificado ao longo dessas visões. Pois ele mesmo declara: o anjo que falava comigo. O anjo que falava comigo. Versículo 12 ele diz: então o anjo do Senhor respondeu e disse. O anjo do Senhor, ele perguntou e o anjo do Senhor lhe respondia. Aleluia. Então quem lhe responde é aquele que estava sentado, aquele que estava montado no cavalo da frente. Os cavaleiros que está juntamente com este líder são batedores de Deus, que voltaram do levantamento que fizeram da terra inteira, trazendo em suas mãos um relatório. Falam por iniciativa própria, e informam ao anjo do Senhor. Aqui está uma teofania, uma manifestação divina. Esses batedores traz o relatório e informam ao anjo do Senhor o que vinha acontecendo sobre toda a terra. E a notícia é essa: a terra ao redor está tranquila e está em descanso. Em descanso. Mas veja, irmãos, que Zacarias relata o seguinte, no versículo de número 13, respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Enquanto o mundo ao redor estava em paz, todos estavam em tranquilidade, Jerusalém ainda era um opróbrio, Jerusalém ainda era uma vergonha, mas o Senhor lembrava que Ele
tinha um plano com aquele povo. O Senhor ainda lembrava que Deus tinha algo a realizar com aquela cidade. Era a cidade que o Senhor havia escolhido para pôr ali o seu nome. Embora estivesse num estado desprezível, mas o Senhor estava dizendo: enquanto todos estão em paz e tranquilos ao seu redor, eu tenho ciúmes por Jerusalém, eu tenho zelo por Jerusalém, porque este povo é um povo escolhido, este é um povo meu, da qual ainda levantarei sobre a terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja que o anjo do Senhor, ele se torna um intercessor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado esses 70 anos? Ele faz menção daquele processo que passaram. 70 anos envergonhados, 70 anos sendo desprezados, 70 anos o povo escolhido no cativeiro, mas cessou o cativeiro. Tudo que tem um começo tem um meio e tem um fim. Toda crise tem um começo, mas também tem um fim. Acalme o teu coração, porque aquilo que começa hoje, amanhã termina. Deus não deixa nada terminado, Ele conclui a obra que Ele tem a realizar, para a glória do teu santo e bendito nome. Oh, aleluia, glória a Deus. O próprio Senhor intervém, Ele responde ao anjo que está interrogando, e Ele dá garantias consoladoras. O anjo que falava comigo respondeu: palavras boas, palavras consoladoras. O Senhor, Ele tem palavras boas para o nosso coração. O Senhor tem palavras que consolam o nosso coração, aleluia. Jó capítulo 15, verso 4, tem uma pergunta em que diz: porventura as consolações de Deus te são pequenas? Creio que não, porque as consolações de Deus, elas nos abraçam quando nós mais necessitamos, quando nós mais precisamos, quando as nossas lágrimas descem ao nosso rosto, o Espírito Santo vem para consolar a nossa alma, para nos trazer alegria e paz, para nos dar ânimo e renovar as nossas forças na presença do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Zacarias ouviu quando o Senhor disse: com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Mesmo pensando que o Senhor havia abandonado, Deus estava dizendo: estou zelando, estou cuidando. Aleluia, porque Ele tinha plano. Ele estava zelando com ciúmes, Ele estava cuidando daquele povo, daquela cidade, porque embora agora ela estivesse destruída, o plano do Senhor era reedificar, era levantar. O nome do Senhor ainda seria glorificado através de Jerusalém, a cidade do grande Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Os ciúmes e o zelo. Os ciúmes é o zelo que tem por seu povo. O zelo que Deus tem em prol de Jerusalém. O Senhor declara que está irado, com grandíssima ira, contra aqueles que estão em descanso. Aqueles que estão em descanso, relatório pela qual os batedores trouxeram, dizendo: o mundo ao redor está tranquilo, está em paz, está em descanso. Deus declara: estou em grande ira com este povo, porque o meu povo está sofrendo, o meu povo está sofrendo.
e o Senhor não estava se agradando, porque aquelas nações pelas quais Deus usou para tratar com Jerusalém, eles passaram além do seu limite, que Deus havia permitido para tratar com Jerusalém. Eles abusaram, na verdade, da oportunidade que eles tiveram de levar o povo de Deus para o cativeiro. Há tanto que Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 40, e eu quero aqui concluir esta palavra com as palavras do profeta Isaías. Deus usando o profeta Isaías alguns anos antes, dizendo assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. É por esta razão que o Senhor Deus levanta João Batista, da qual a palavra do Senhor o chama de anjo, que foi levantado para bradar no meio do povo. Após 400 anos de silêncio, Deus se manifesta através de João Batista no deserto da Judeia. Ele chega batizando, ele chega pregando, e quando perguntavam: quem és tu? Ele dizia: eu sou uma voz que clama no deserto, arrependei-vos, arrependei-vos, aleluia, porque está vindo um que é maior do que eu. Aleluia, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um. Eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Jesus, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Levante a sua cabeça, porque Deus cuida de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Louvamos ao Senhor nesta noite, porque o Senhor tem falado com cada um de nós. O Senhor cuida de cada um de nós. Despertemos, pois breve o Senhor voltará.